Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para irmos até à guerra que se segue, a da Ucrânia, numa altura em que vale a pena recordar, embaixador, que houve qualquer coisa de importante a acontecer em Paris, com a visita do presidente chinês Xi Jinping ao seu homólogo Emmanuel Macron, que evidentemente debateram a questão da Ucrânia. Macron queixou-se de algum modo que a China continua a ter uma posição um pouco ambígua relativamente à questão, mas acabou por ter que explicar que a França não está em guerra com a Rússia. A Rússia, por seu lado, num quadro em que exatamente há algumas horas Vladimir Putin voltou a ser entronizado como presidente, diz que, por seu lado, qualquer ataque, qualquer força europeia que esteja mais envolvida na Ucrânia pode resultar num ataque às posições desses países, estamos a falar do Reino Unido, que possam ter envolvimento mais profundo na Ucrânia. Como é que está a ver mais esta semana de guerra na Europa, embaixador? Comecemos talvez por aí. Vladimir Putin tem um novo mandato. Na prática, Vladimir Putin fica o tempo que quiser e que a vida lhe der. Não, sobre Claro. isso temos a mais pequena dúvida. Encontrará os mecanismos de natureza constitucional que sejam necessários à sua continuidade. E o assunto aí está, por aí está arrumado. Por outro lado, também as vozes oposicionistas são o que são na Rússia e, portanto, a Rússia que se converteu de um país que era estruturalmente democrático naquilo que a Constituição aponta, numa autocracia completamente dominada por um homem, e vamos ver em que medida é que, na sequência destas eleições, que obrigaram, e vale a pena dizer, à dissolução, por exemplo, do governo, Vladimir Putin vai desenhar um novo governo e uma remodelação mais de acordo talvez com as lições que tenha tido nos últimos anos. Vladimir Putin terá dito que terão mais impacto e representação nas estruturas do Estado aqueles que se mostraram mais leais, etc. Portanto, é um governo de fiéis e que vem aí. Eu devo dizer que relativamente à questão russo-ucraniana, a sensação que eu tenho em função dos dados que nos chegam nos últimos tempos é que vamos entrar numa fase muito complicada nestes meses de maio e junho, porque a Rússia, como já aqui temos vindo a dizer, a Rússia está a querer aproveitar esta janela de oportunidade no momento em que a Ucrânia ainda não dispõe de todo o material que lhe está a ser prometido e está a ser enviado por parte dos Estados Unidos e também de alguns países europeus. E por isso mesmo a Rússia vai querer avançar o mais possível, no sentido de criar uma testa de ponte na zona de Kharkiv e uma linha de ataque bastante alargada, que permita, em primeiro lugar, salvaguardar o Donbass, e é preciso ver que em Donetsk a Rússia ainda não tinha conseguido aquilo que pretendia relativamente à recuperação total do espaço desse oblast. E, portanto, podemos assistir agora, nas semanas que aí vêm, a ataques muito, muito intensos, nomeadamente em matéria de mísseis e drones, muito complicados. Não se sabe se a Ucrânia tem já alguma capacidade de resistência antiaérea e de capacidade de contração, porque aí estamos a olhar um bocadinho para aquilo que são os mecanismos os materiais de guerra que são dados à Ucrânia, e está-se a perceber que alguns deles podem vir a atingir já a Rússia dentro do próprio território tradicional russo. Isso é uma escalada da guerra. Por outro lado, este aviso que o António referiu, relativamente aos franceses e aos ingleses, e a chamada, inclusivamente, do embaixador francês, do embaixador inglês, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, no sentido de dizer que passam a ser alvos, mas isso é um ponto interessante, ao dizer passam a ser alvos desde que estejam em território ucraniano. A Rússia não ameaça bombardear posições francesas ou britânicas fora do território ucraniano. Mas o que significa, portanto, que a Rússia dá por adquirido que há posições francesas ou britânicas já no território ucraniano. E, portanto, avisou-as, já no passado havia a indicação de que alguns militares, eventuais forças irregulares estariam ali. Bom, a Rússia já os terá detectado e terá avisado, agora vão morrer. E, portanto, isto ao mesmo tempo que a França dá sinais
de vai e vem, como aliás o Sr. Macron já nos habituou no discurso que disse, e quando também referiu, Macron disse: nós não estamos em guerra com a Rússia, não queremos uma guerra com a Rússia, mas de qualquer forma, alguém que diz que poucas semanas antes que está disponível para pôr tropas na defesa da Ucrânia dentro do território ucraniano, quer dizer, a probabilidade disto desencadear uma guerra com a Rússia é séria. Portanto, Macron fez algum recuo na altura em que recebeu o presidente chinês, Xi Jinping, que é a primeira vez que desde há 5 anos Xi Jinping vai à Europa. Macron sentou-se com ele no Eliseu, tendo ao lado a senhora Ursula von der Leyen, é uma coisa extraordinária, que é, se Portugal convidar o senhor Xi Jinping, e ele já cá veio, conseguimos pôr a senhora Ursula von der Leyen ao lado do primeiro-ministro português? Se calhar não. Se calhar a senhora Ursula von der Leyen só vai às visitas de alguns presidentes. Talvez aqueles que tenham mais força. Quer dizer, o que é um bocadinho ridículo para esta Europa, que é o Sr. Macron poder convocar a Sra. Ursula von der Leyen para estar ao lado na sua conversa com o Sr. Xi Jinping. E depois disto também, o que é curioso desta Europa, é que a Sra. Ursula von der Leyen vai fazer uma conferência de imprensa a seguir, sozinha, em que diz o contrário daquilo que Macron disse. É extraordinário relativamente à relação com a China. E, portanto, pôs uma linguagem completamente diferente da linguagem que Macron utilizou relativamente à relação com a China. É preciso ver, além do mais, que a relação da França com a China é uma relação muito particular. Xi Jinping veio aos 60 anos do estabelecimento de relações entre a França e a República Popular da China, e a França tem uma relação muito especial com a China. E tem, inclusivamente, dentro da França, há lobbies pró-chineses, e não são pró-comunistas, são lobbies pró-chineses na área empresarial muito importantes. A China representa hoje muito para os grandes países europeus. E uma das questões, em termos económicos, e uma das questões que Macron foi dizer a Xi Jinping, para além da pressão sobre a necessidade da China ser um parceiro útil para convencer a Rússia a acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia, foi dizer que é preciso uma maior equidade e um maior equilíbrio nas relações entre a China e a França e a União Europeia, naturalmente. E Xi Jinping mais ou menos terá assobiado para o lado, porque já percebeu que a União Europeia, nas suas relações com a China, tem nesse mercado um papel extremamente importante que não estará disponível para prescindir. Lembremos recentemente a ida de Scholz à China, também acompanhado de uma bateria de empresários. A China e a União Europeia, à luz daquilo que foi o mérito da globalização, em que nós achávamos a globalização vai ser espantosa, e a globalização vai fazer desaparecer todas as tensões, a globalização é um negócio que win-win, ganhamos dos dois lados. A globalização criou também estas dependências que agora é difícil fazer aquilo que se chama o decoupling, a separação, porque todas as economias estão completamente imbricadas. E Xi Jinping tem essa força. Tudo isto, pergunto-lhe a sua opinião, embaixador, tudo isto, estas idas e vindas de Macron, ora para a frente de batalha, ora para os bastidores, são excelentes notícias para Vladimir Putin, e esta falta de sintonia entre aquilo que disse Macron e aquilo que disse Ursula von der Leyen é uma excelente notícia para a extrema-direita europeia a poucas semanas das eleições para o Parlamento Europeu, não lhe parece? Temos que dividir a extrema-direita europeia em duas extremas-direitas. Há duas extremas-direitas na Europa. Ambas essas extremas-direitas vão aparecer no Parlamento Europeu. Há uma extrema-direita atlantista, a senhora Meloni e outros parceiros, que são a favor da guerra na Ucrânia, e há uma extrema-direita não atlantista, e diria pró-russa, que também existe dentro da União Europeia, de que a Polónia é talvez, a Hungria é talvez o elemento mais evidente, agora também ligado à própria Eslováquia. E, portanto, o que a senhora Meloni o que a senhora Ursula von der Leyen se está a preparar para fazer, é fazer uma cooptação para o seu lado da extrema-direita atlantista, tentando isolá-la daquilo que é a extrema-direita não atlantista, não pró-ucraniana e mais pró-russa. O que faz com que o Partido Popular Europeu, que é o partido onde está o PSD, onde está o CDS, que no passado foi sempre um dos pilares da defesa dos grandes princípios europeus, possa acabar por ser, eu diria, poluído por razões de natureza tática, por uma extrema-direita que, precisamente porque relativamente às grandes questões está neste momento conjunturalmente ao seu lado,
Depois, nas questões da defesa dos direitos, nas questões da separação de poderes, na questão do respeito pela justiça, em variedíssimos outros áreas em que a extrema-direita populista, essa extrema-direita populista europeu está interessada, acabará por, digamos, poluir a direita democrática. Este é sempre o grande drama dos partidos mais moderados. É no sentido de recuperarem aquilo que é o seu extremo para o seu lado, acabarem por incorporar na sua lógica de valores e na sua prática, digamos, esses mesmos partidos. É a maneira de os trazer. Esse problema também se põe à esquerda. Claro. Portanto, neste momento estamos nisto. Estamos a ver os sorrisos entre a senhora Meloni, vale a pena lê-los, entre a senhora Meloni por um lado e a senhora Ursula von der Leyen por outro, não são casuais. É uma espécie de tentativa de meter ao bolso a extrema-direita italiana, ao mesmo tempo que a extrema-direita italiana encontra por essa via uma maneira de ser reconhecida e de ser aceita e de ser normalizada no plano europeu. Dito isto, vale a pena dizer, António, que todos os sinais para as eleições europeias não apontam no sentido de que a extrema-direita, mesmo somada em termos dessas duas extremas-direitas, e eventualmente somada mesmo a alguma esquerda radical que possa aparecer, não apontam, e isto vale a pena sublinhar porque tem sido objeto de alguma polémica, não apontam minimamente para que o Parlamento Europeu fique bloqueado. E, portanto, os grandes partidos europeus, sejam o Partido Popular Europeu, o conservador, sejam os socialistas, sejam os liberais, sejam também os verdes e outras formações, são suficientemente europeístas para continuarem a manter a mensagem europeia que vem de Estrasburgo forte. E por muito que a extrema-direita suba, nunca sobe em termos de poder entrar no poder efetivo. Vamos ver, é o caso aqui em Portugal com a história do Chega. É exatamente a mesma Exatamente. sobe, tem uma subida importante, todos nós vamos olhar para a subida, vamos ficar surpreendidos com a subida da extrema-direita nas eleições europeias naquele período do início de junho. Eu digo naquele período porque as eleições, como é sabido, passam-se em dias diferentes na Europa, dependendo do calendário, mas é sempre até o dia 10 de junho, e portanto a extrema-direita pode subir, vai seguramente ter uma voz mais forte, mas não significará digamos, a sua capacidade de influência objetiva no Parlamento Europeu. No Conselho Europeu, as coisas são mais complicadas, porque já vamos ter sentados ali primeiros ministros, como é o caso de Meloni, como é o caso de Orbán, etc., que em algumas questões que se decidem no Conselho de Ministros podem criar dificuldades, particularmente em todas as áreas em que a unanimidade for necessária. E as pessoas dirão, mas porquê é que um dia a União Europeia não decide acabar com este freio que é a unanimidade? Em primeiro lugar, porque para decidir isso tem que se decidir por unanimidade. Exatamente. Coisa que é difícil. E em segundo lugar, eu lembraria a quem é português que se não tivéssemos a unanimidade no Conselho, nós nunca tínhamos conseguido garantir a pressão internacional que deu origem à libertação de Timor. Foi graças ao sermos chatos no Conselho, nos Conselhos de Ministros, por todo o lado durante anos, e eu também fui testemunha disso, que conseguimos dar a volta e conseguimos garantir que Timor tivesse o direito à independência. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá.